Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Tejase Aviravirbhava Vajranaka Vajradamstra Karma Sayarantaya Tamo Grasa Grasa Om Swaha Abhaya Abhayatmani Burishta Om Shrom. Continuando no renascimento espiritual, vamos falar agora sobre implantes. Então, implantes todo mundo tem, não é? Especialmente se está no caminho espiritual. Como já expliquei, o caminho espiritual, e ainda vou falar um pouco mais sobre isso, o caminho espiritual, portanto, a espiritualidade, é o campo de batalha onde tudo acontece para um lado ou para o outro, não é? Então, no caso, quem mais trabalhar, mais ganha. E quanto mais os buscadores da verdade trabalham, mais a vibração sobe, menos espaço os demónios têm, no mundo como um todo, não só apenas em relação a ti, né? E o oposto também é verdade. O oposto no sentido, quanto menos trabalhares, mais influência eles vão ter. Por isso eles usam todos estes artifícios. E eles sabem as regras do jogo. Os buscadores espirituais não sabem. Então, começando, os implantes são uma tecnologia, não é orgânico, mesmo do que é astral, pode-se dizer astral orgânico, que é vivo, que tem vida, que tem presença, que dá para sentir, como os demónios, por exemplo, ou outras coisas, ou os devas, ou energias, quer dizer, tudo que tem uma assinatura energética, dá para captar, não é? Isto é tecnologia, não dá. É como tentar sentir um celular. Onde é que eu deixei o meu celular? Vou sentir onde é que ele está. Não dá, não funciona. Então, são uma tecnologia que imita os comportamentos, o modus operandi dos demónios, desde a sedução aos ataques. Ela imita. Então, de todos os sintomas que vais ver aqui também, poderás usar como paralelo para os próprios demónios. Então, não dá bem para saber o que é uma coisa e o que é outra. A diferença é, quando são demónios, dá para sentir, dá para os captar. Quando não são, para quem tem sensibilidade, quando são implantes, não dá para sentir. São uma tecnologia física instalada no corpo físico, por vezes, mas o mais comum é etérica, portanto, nos corpos energéticos, que é instalado. Como são uma tecnologia, estão sempre evoluindo, como a nossa tecnologia, só que muito à frente, não é? E é difícil estar a par, e também não é esse o propósito, porque saber que existe é o suficiente. Até porque, se fores mergulhar na internet à procura de informação, eu peguei um pouco de informação também, tem que saber filtrar, porque tem muita coisa que não tem nada a ver, não é? Tem os exageros, tem as invenções, e é assim, e tem coisas também que não são exagero nem invenção, e possivelmente para a maioria de vocês vai ser demasiado assustador. E o propósito não é esse, porque saber que existe é o propósito. Não precisa estar a lidar com isto. Após o renascimento espiritual, óbvio, não é? Então, quando tu estás num caminho para Deus, centrado em Deus, sabendo as leis do jogo, e estás focado exclusivamente em Deus, não precisas estar preocupado com isto. Agora, não é? Quando as coisas andam como elas têm andado até agora, e para fazer o renascimento espiritual é importante saber até para se observar, né, para identificar, mas de qualquer forma, mesmo que não identifiques nada, faz parte do renascimento espiritual a remoção de qualquer aparelho que esteja aí, não é? Então, os implantes são uma realidade no mundo ilusório onde vives, na tridimensionalidade. Não é real, nada é real. Claro, nada é real, beleza. Mas na ilusão, naquilo que para ti ainda é real, se não te realizaste, não é? Se não realizaste a Deus.
Eles são uma realidade, não é? Mesmo para quem tem a sensibilidade, é mais fácil ver as manifestações dos implantes do que as manifestações dos próprios demónios, pois eles usam a tecnologia para se camuflar. Eles escondem-se, estes aparelhos também servem para os esconder. Mas pelos sintomas dos implantes, portanto, esses são mais fáceis de perceber, não o implante em si. Aí tem que ser alguém que tem visão para ver, não é? Visão astral, não é? Um médium, qualquer coisa do género. Então, quem tem olhos para ver consegue ver, mas quem não tem dá para sentir, especialmente se estás numa jornada espiritual e se estás a trabalhar seriamente para subir a tua vibração. Se só andas a passear, aí não vês nada. Mas todo mundo tem. São colocados por diversas razões, em diversos momentos, da tomada do templo do corpo e do espírito. Começando pelo início, se é que alguém começa pelo início, não é? Pois na maior parte das vezes esta vida é apenas uma sucessão de outras vidas e eles vêm, como estão no corpo energético, vêm de uma vida para a outra, não é? Como os demónios são seres predatórios, precisam de presas, mas como não podem ir a elas diretamente, pois estão protegidas, precisam trazer as pessoas a eles. Isso dá através do pecado, como temos vindo a falar. Que quebra a aura de proteção divina. Então, numa fase inicial, eles são a primeira abordagem, são a forma mais sofisticada de tentação, pois exacerbam todas as tuas tendências para pecar e assim que pecas vais-te aproximando do seu alcance. Então, eles pegam aquilo que em ti está natural, as propensões mais naturais que tu tens em relação a determinados tipos de pecados e vão exacerbar, vão tornar a coisa mais intensa para ti. Eles não te estão a obrigar a pecar, ainda não, mas eles estão a intensificar a tentação para que vás lá e peques. Como o pescador põe a isca dentro da água, ele não obriga o peixe a morder, não é? Mas ele tenta fazer com que a isca seja o mais atraente possível para que o peixe morda ali. Aqui depois tem várias ramificações, desde a tentação, ou seja, o forçar do ceder à tentação, que é a maioria dos casos, não é? Mais ou menos. Pois a tentação é companheira do homem, é onde ele faz a escolha do caminho que quer seguir, a tentação que afasta de Deus ou a tentação que chama para Deus. O anjinho ou o diabinho, não é? E em casos específicos, como aqueles de pessoas que querem seguir o caminho espiritual, não é? Sério, ou até para testar tecnologia, porque também existe esse caso, não é? Levar a pessoa ao limite através de todo o tipo de ataques, pois através dos implantes pode entrar nos teus pensamentos, emoções, sensações, criando realidades, não é? Para ti, pois acontecem no teu íntimo onde supostamente só estás tu. Não é? Então, todos estes ataques mexem com tudo o que tu tens aí. Tem acesso aos teus pensamentos, às tuas emoções, às sensações físicas, mexe com tudo e cria, né, emoções, pensamentos, toda uma série de coisas que para ti é realidade, que é teu, porque está no teu íntimo, quando na realidade não é. Acabando com a tua sanidade, te forçando a dar passos que não darias, não é? Portanto, tem um exemplo, por exemplo, aqui dos passos que não darias tem a ver com pecados que normalmente não farias ou tomar decisões na tua vida, especialmente se estás num caminho espiritual em que não tomarias, mas és levado ao extremo. E entre o extremo e a tentação intensa tem depois todo algo pelo meio, não é? Que acontece, dependendo das situações. Então, um exemplo bem comum é colocar um implante na nuca, né? E sempre que a vibração sobe a níveis perigosos para o domínio dos demónios, porque eles têm que manter a tua vibração baixa, né? O implante bloqueia ali a energia e ativa registros de medo e, se necessário, ativa o cérebro reptiliano, onde ficas
preso no pânico. Não é? Então tem muita gente que começa a meditar ou começa a meditar mais seriamente e desestrutura completamente, fica completamente desequilibrada, não é? Com um olhar tipo meio louco de pânico, de quer fugir, sei lá, não é? Cérebro reptiliano. Quer dizer, tem muita coisa. Deu um exemplo, mas são tantos exemplos, não é? Quantas vezes eu não vi já isso? Pessoas num limite, não é? Tentando manter aquilo que é certo, mas chegam a um ponto que desistem e largam mão porque é muita violência. Só que isso não ajuda, só piora. Mas fugir passa a ser, quando a coisa é tão intensa, fugir passa a ser a necessidade vigente, o cérebro reptiliano, não é? Numa segunda fase, servem de porta de entrada dos demónios. Não é? Monitoração, controle de comportamento e para esconder a entrada dos demónios. Iremos ver isso melhor. Não é? Servem também para se aproximarem de buscadores mais sérios que são ameaça. E caso não consigam por outros meios, por causa da vibração do buscador, usam a tecnologia para quebrar o campo de várias formas possíveis e então entrar e fazer o estrago. O que é que isto quer dizer, não é? Como os próprios demónios não se conseguem aproximar de certos buscadores por causa da vibração deles, aí eles, não é, usam os implantes para criar todo o tipo de distorções no teu campo energético, não é? Simulando traumas intensos e coisas do género, mas sem a pessoa passar pelo trauma, mas o tipo de efeito no campo energético, para tentar fazer a vibração cair para depois chegar neles, não é? E ameaça porque cada buscador sério tem o potencial de se autorrealizar. Mas mesmo sem se autorrealizar, sem realizar a Deus, ele tem o potencial, a sua energia de subir muito a sua vibração. E isso é uma ameaça para o poder deles. Então eles têm uma presença fortíssima. A mais forte é na espiritualidade, não é? Em meios espirituais e tudo isso, como veremos a seguir também. A lei do livre-arbítrio não deve ser infringida sobre grandes penas. Por isso os demónios usam a tecnologia para te trazer até eles. Não é possessão. Não é? Os implantes usam as impurezas existentes em ti, exacerbam ou danificam estruturas existentes, tudo com o propósito de levar a pecar. Destabilizar o teu corpo energético, redirecionar energia para determinadas coisas ao invés de para outras. Não é? Então, tudo com o propósito de levar a pecar e no final és tu quem decide e se torna a tua decisão. Usa o teu livre-arbítrio e vai para a tua conta. Sendo a tua decisão, não vai contra a lei universal do livre-arbítrio. E se não vai contra a lei universal do livre-arbítrio, também ninguém te pode dizer nada, não é? Eu já vi isso muitas vezes e, precisamente, disse, não, eu quero isto, eu vou fazer isto. Não, dizer o quê? Nem tem como, até porque quem está sob ataque violento de implantes ou demónios está no meio de uma guerra que nem percebe, mas está com os níveis de desconfiança lá em cima, está tudo desestruturado, a pessoa não tem base para raciocinar, não é? Lembrando que essas entidades predatórias exploram este princípio, alimentar-se das energias pesadas, medo, raiva, tristeza, desânimo, autopiedade. Quanto mais sórdido, melhor. Então, o que eles querem é se alimentar, eles alimentam-se de sofrimento. E todas estas emoções negativas, que são parte disso, que são esse sofrimento também, não é? Este é o seu alimento. Isto é a comida. E depois tem a agenda social, não é? Que é outra coisa. Que tem a ver com aumentar o seu domínio, aumentar o número de escravos, etc, etc. Se mergulhares muito na informação existente, eu acho que já mencionei isso, talvez fiques com medo, não é? Já falei, mas tudo bem. Não dá bem para saber o que é certo, o que é errado, e também tem muita viagem,
e tem coisas que não são viagem, mas para ti seriam demais para a tua cabeça e não vais ter como filtrar. Então, saber que existe e como remover é parte importante. E como essas coisas têm acesso também é importante para trilhar um caminho que seja adequado. Primeiro que tudo, tem implantes, tem demónios por trás, com acesso ou ainda sem acesso direto, mas estão lá. A tecnologia é deles. Não é? Falam que outros seres colocam outros seres de outras realidades, não vou entrar no tema, quem sabe sabe, quem não sabe também não precisa, que outros seres aplicam os implantes, não é? Também. Tá, beleza, mas se formos ver por trás desses outros seres estão os demónios. Então nem vale a pena preocupar com os intermediários, o que interessa são os outros. A remoção dos implantes e seus donos e as entidades demoníacas está tudo contemplado no renascimento espiritual, os primeiros 40 dias da limpeza profunda. São dispositivos tecnológicos diferentes das entidades que podem ser sentidas energeticamente se presentes localmente. Isso é tecnologia, não pode ser sentido dessa forma. Não é? Então, quem tem essa sensibilidade consegue captar do ambiente as presenças vivas, como eu já falei, e isto é tecnologia. Quer dizer, não tem sinal nenhum de invasão nem nada. A não ser que tenhas muita atenção, mas eu vou falar na frente, senão vou estar sempre a repetir coisas. O que abordaremos em seguida serve também para a presença dos demónios, pois, como mencionei anteriormente, a tecnologia imita o modus operandi dos demónios. Facilitam o acesso à pessoa e depois fazem o trabalho que eles teriam de fazer presencialmente, sem necessitar de estar lá, vindos só em momentos bem específicos. Não é? Maravilha da tecnologia. Movimentos bem específicos para se alimentar ou para passar para a frente o contágio. Então, implantes etéricos, parasitas astrais e um monte de outras coisas. A maioria das pessoas os possui de uma forma ou de outra. E isso é especialmente verdadeiro para quem está no caminho espiritual, porque são mais visados, não é? Por tudo o que eu já falei. Eles podem ser debilitantes físico, emocional e espiritualmente porque reduzem as vibrações energéticas, podem afetar a saúde, as emoções, os pensamentos e até mesmo a orientação do eu superior. Eles podem sequestrar o estado natural de ser em todos os níveis da mente, do corpo e do espírito. Eu vou indo devagarito para vocês terem uma noção. Não é? Para os demónios, o teu papel se resume a ser comida. No caso vão-te destruindo, ou caso te possam usar em sua agenda, te preservam, não é? Desde que portes bem. Alguns nem sentem a sua presença, só te usam para propagar a sua rede de dependentes, como acontece muito na espiritualidade, mas também em outros meios, afinal tudo é espiritual, não é? Então em momentos bem específicos, não é? Eles vêm, quando não estão presentes, vêm só para propagar a sua rede. Se sentes que tens demónios e não te estão atacando, destruindo a tua vida, então és instrumento para eles. Serves a sua agenda. Se é através de promiscuidade onde facilitas o acesso direto a eles, se usas poder para gerar sofrimento à tua volta, se de alguma forma estás servindo bem os teus senhores, pois se não estiveres, começam os ataques violentos. Não é? E pior do que ter demónios e essas coisas todas é servir na sua agenda. Isso é muito pior. Os demónios são parasitas astrais que se alimentam do sofrimento, do teu sofrimento. Todos os tipos de sofrimento, físico, emocional, mental, esses sofrimentos tornam-se energias negativas, intensas, que se acumulam, e esses parasitas etéricos se ligam a essa energia emocional condensada que não está mais fluindo e se alimentam do denso, energia escura criada como resultado desses bloqueios. Eles utilizam como alimento e combustível e desenvolveram algumas maneiras interessantes de garantir que cresçam ainda mais. Não é?
E não só dessas energias densas represadas, não só, também do prazer que tu tens, não é? O prazer que experimentas, ele gera meio que uma substância, um ectoplasma, que eles sugam diretamente, não é? Sem estarem necessariamente colados a ti. Então tem muitas formas, de todo tipo de drogas, álcool, que é droga também, não é? Sexo, não é? Eles drenam a energia vital, por isso as pessoas têm compulsão, muitas vezes compulsões sexuais fortíssimas, não conseguem parar porque são eles que estão a drenar a energia vital. Os seres densos necessitam de muita energia para continuar no submundo astral e fugir da lei da evolução. Eles procuram essas energias em todos os lugares e situações possíveis. Na fumaça do cigarro, no éter das bebidas alcoólicas, nos sentimentos negativos, ódio, raiva, mágoa, ressentimento, preconceito, tristeza, melancolia, nas energias liberadas pelas relações sexuais que exploram o lado denso da sexualidade, não é? Das relações promíscuas, etc. Essas são as fontes mais naturais, por assim dizer, onde esses seres buscam energia para se sustentar. Então, para muitos de vocês que possam, por exemplo, o que é uma relação sexual do lado denso, não é? É aquela que tem a ver com o prazer pelo prazer. E depois, não é? Por exemplo, para vocês que já tiveram um relacionamento amoroso, romântico, em que a coisa começa com paixão, está certo? Depois, ela começa a tentar evoluir para sentimentos mais amorosos, não é? E aí, como normalmente as pessoas não têm condição para segurar essa vibração, começam a perder o interesse um pelo outro, né? Aí, né, tem que gerar cada vez formas mais elaboradas de se estimular sexualmente para ter prazer, procurar outras coisas, e deixa de ser supostamente a expansão do carinho e da troca de amor um com o outro e passa a ser o explorar, em que as fantasias e as coisas todas que vão acrescentando, né, que vão trazendo mais prazer, elas vão caindo vibratoriamente e isso é descer até, né? E eu falo um pouco mais sobre isso mais para a frente. Também não muito mais, porque acho que dá para entender o princípio da coisa. Então, outra forma de extrair, portanto, isto são os demónios que fazem, outra forma de extrair a tua energia é com os implantes, não é? Os implantes meio que substituíram e eles conseguem extrair energia para os demónios sem eles terem que estar lá presentemente. Então existem diversos modelos e formatos, cada um com a sua finalidade, forma de atuação e local próprio para ser colocado. Tais implantes servem para manipular as pessoas, fazendo-as vibrar sempre e cada vez mais nos sentimentos que geram energias de que necessitam. Sentimentos de ódio, de perca de valor, de ressentimento, mágoa, de necessidade sexual, não é? Vícios, drogas, cigarros, álcool, etc. E outro tipo de vícios, pornografia, masturbação, etc. Que são coisas para sugar a energia, não é? E para quem tem estes problemas, repara que, né, já não consegue ter interesse nas coisas mais normais, precisa de outro tipo de estímulos mais densos para ter o mesmo prazer, né? Porque a sua energia vital vai caindo, precisa de cada vez mais denso para conseguir extrair mais energia vital. E é por isso é que lá no Evangelho, esse é da paz, Jesus fala, não é? Que aquele que vai para a prostituição, não é? Que ele é como uma árvore que a sua seiva é retirada. E é mais ou menos isso. São eles, quer o demónio diretamente ou o implante está a sugar a tua energia vital. Com tal chip implantado no corpo, a pessoa passa a ter os mais diversos pensamentos negativos e destrutivos, comportamentos diferentes do que normalmente teria em situações cotidianas. Perde senso crítico, cegueira, surdez para fatos óbvios, tudo de acordo com os objetivos do implante. E é óbvio que vai gradual, né? Vai aos poucos. Depois, falar mais para a frente, fala um pouco sobre isso, que é um processo gradual. Não é?
Os implantes são frequentemente instalados próximos dos centros de energia, os chakras principais, tipo terceira visão, não é? É por isso que muitas vezes as pessoas têm dores de cabeça quando tentam meditar pelo implante ou pela presença mesmo do demónio, não é? Esses implantes não apenas diminuem a tua vibração, mas drenam a tua energia para ser sorvida por estas criaturas. Servem também para camuflar os demónios, para aqueles que têm sensibilidade para que não os possam ver. Então eles usam a tecnologia como um escudo. Aí se estás ao pé de alguém que tem sensibilidade, não se vê tecnologia, não se sente nada. Mas os sintomas é o que dá para ver, não é? Quem está no caminho espiritual e em prática espiritual, olhando para os sintomas que a pessoa que está exibindo, dá para perceber que tem coisa ali. Se é uma coisa ou outra, ou ambas, não é? Normalmente uma coisa implantes têm. Agora, o seu nível de ativamento, a intensidade com que eles estão a manifestar, aí é que difere. E pode ter os dois. Eles fazem com que fique tenso internamente e emita energia que, por baixar vibração, te torna acessível a eles. Existem coisas mais sofisticadas que não irei entrar, não é? Demasiado. Esses implantes emitem impulsos destrutivos que diminuem a vibração e te enviam para um caminho completamente diferente de sofrimento e destruição. Que esse é alimento, não é? Eles também funcionam como transmissor-receptor que recebe informações e age de acordo com a forma com que te posicionas. Tecnologia inteligente, não é? Caso não estejas a entender. Há uma infinidade de implantes etéricos que variam em forma, tamanho e finalidade. E novos sempre aparecem. Esses implantes são utilizados para os seguintes fins. Uma listinha assim resumida. Influenciar pensamentos, emoções, fala e ações. Redução de frequência vibracional, queda da vibração. Gerar doenças, para gerar sofrimento, para te quebrar e, com isso, dar acesso aos demónios. Causar dor física. Extração de energia áurica, da tua energia espiritual. Restringir o progresso espiritual, minar as tuas práticas, não te deixar seguir o caminho com seriedade, de várias formas. Controle das funções corporais. Estimular o sistema muscular. Vigilância. Transmissão de voz audível aí dentro. Os implantes etéricos usam a tua força vital para seu sustento. Os implantes não apenas diminuem a tua frequência, mas extraem energia da tua aura, pode ser aproveitada e consumida por entidades malignas. Eles bloqueiam a energia, alteram a frequência na área exata do corpo etérico onde estão colocados e diminuem a frequência vibratória geral do hospedeiro. Não é? Podem ser vistos por alguns médiuns. Ou aqueles que estão num trabalho forte, não é? Em seu caminho espiritual, podem ver mudanças drásticas nos pensamentos, emoções, atrações, repulsões e, pela força do livre-arbítrio, agir para quebrar o controle desses dispositivos. É verdade. Então, se tu fores forte, portanto, sabendo que está lá, se fores forte, tu consegues. Depende também em que nível é que isto já está. Mas, por exemplo, aqui o caso é alguém que está num trabalho espiritual sério, que já tem uma noção muito boa da sua mente, dos seus processos mentais, emocionais, é alguém que está observando. E esse alguém observa quando há intrusões. Quem não tem controle nenhum da sua mente, não observa os seus padrões mentais, não tem nem noção de alteração, de invasão, não sabe nada, não é? Mas quem está num caminho espiritual sério pode ver uma mudança drástica, que para ele vai ser drástica, para outra pessoa será sutil. E aí pode, através da vontade, começar a contrariar aquilo, não é? Mas nem todos têm essa força. Poucos são os que têm essa força. Então estes dispositivos são menos problemáticos para aqueles que funcionam em baixa frequência vibracional. Até porque eles já estão fazendo em si o trabalho dos implantes. São as pessoas comuns da vidinha, não é?
Então não há reações, porque está mais ou menos na mesma harmonia e eles próprios, com o seu estilo de vida, com as suas escolhas, já estão a fazer o que os implantes fazem, portanto não é preciso grande ajuda, mas os implantes estão lá. Como a maioria não tem controle suficiente sobre a sua mente e os seus corpos, não conseguem detectar intrusões e muitos dos conseguem, só querem fugir, achando que ficarão melhor assim. Isto acontece muito, porque só quer ficar em paz, não existe. Se estás com os implantes, estás a ser bombardeado, a coisa vai continuar. E se tu retrocedes, abres espaço para os demónios. Porque se geras medo por essa tecnologia, por tudo isso que está a acontecer, que um dos propósitos é gerar medo, não é? Ao invés de ganhares consciência sobre isso e te polarizares focado, se entras na frequência do medo, estás a abrir portas para os donos dos implantes. Então, alguns implantes vigiam e clonam os pensamentos do hospedeiro. Depois de clonar esses pensamentos, fundem eles com emoções, criando laços de pensamento que bombardeiam o hospedeiro, que confunde esses pensamentos com os seus próprios pensamentos e eventualmente age de acordo com eles. O implante aprende e avalia silenciosamente o padrão de pensamento único do anfitrião. Primeiro ele envia fases verbais clonadas para o cérebro que o anfitrião presume ser a sua voz interior. Então, para muitos é ficção científica, tipo, não, isso é coisa de loucura, não sei o quê. Beleza, não é? Mas aqueles que já passam por isto sabem muito bem do que eu estou a falar. Muitos sabem muito mais do que eu estou a falar, porque eu não pesquisei muito sobre isto. Já sei, já vi, já entendo o suficiente, não preciso perder mais tempo com isso. Peguei mais algumas coisas só para vos trazer esse embasamento. Não é? Durante o período de tempo, o parasita treina o hospedeiro para aceitar as projeções de pensamentos clonadas e a falsa voz interior como fossem suas. Não é? Eu já vi isto tantas vezes. As mecânicas são muito semelhantes, têm sempre novidades, coisas inesperadas que aparecem, mas a mecânica é muito semelhante. Normalmente funciona porquê? Porque o hospedeiro não sabe que foi atacado por um parasita que imitou a sua voz e o padrão de pensamento. Muitos nem imaginam que isso quer possa acontecer. Não é? Esses pensamentos são enriquecidos com emoções, imagens e sons negativos. Não é? Quem pratica meditação intensamente e quem faz práticas de meditação mais extensa, mais longa, começa a ter uma noção disso, não é? Desses pensamentos negativos, do implantar dos pensamentos negativos, começa a ver. Então, são enriquecidos com emoções, imagens e sons negativos com os quais o anfitrião se identifica. Aflições, circunstâncias, situações, pessoas. Então, coisas que estão aí, pegam o que está aí e usam o que está aí, os teus medos, os teus apegos, os teus desejos. Os desejos para te tentar, trazendo as situações que tu desejas para te desviar. E quando eles querem direcionar o teu caminho, não é? Pegam coisas que tu querias muito, por exemplo, quem está no caminho espiritual, coisas mundanas que tu querias muito, e atacam-te em tudo o que tem a ver com espiritualidade, desenhando o teu percurso. Para ali está difícil, para aqui está fácil. Começou a surgir o que eu queria, o que eu já ambicionei lá atrás. E aqui está difícil, aqui dói, mas eu sei que é o certo, mas dói. E ali está a sorrir para mim, vindo a tentação, não é? E aí, então redesenham o teu caminho dessa forma. Os comentários verbais do parasita são exatamente como a voz interior. Alguns sintomas desses dispositivos, né, e é por isso é que eu falo lá atrás, antes de eu mexer nestes tipos de assuntos, porque, né, mas antes de eu falar sobre isto, né, eu já falava lá atrás em relação, é complicado isso da intuição, porque aquilo como tu vês como essa voz interior ou a intuição, não sei o quê, muito disso é completamente manipulável, porque é aí de dentro. De qualquer forma, mesmo assim, a intuição está condicionada ao teu nível de consciência. A orientação é uma coisa completamente diferente.
Alguns sintomas desses dispositivos podem ser sentidos no corpo físico, como dor, bloqueios, latejamento, rigidez, dor de cabeça e fadiga. Não é? Então eles fragilizam, minando tuas defesas e o trazer do desânimo, depressão, ansiedade, pesadelos, doenças, desequilíbrio energético. E lembrem-se do que eu estou destes sintomas. E lembrem-se que os implantes imitam o comportamento dos demónios. Então isto serve para uns e para outros, não é? Induzem a repetir comportamentos destrutivos e esgotam a tua energia. Dores de cabeça e latejar quando começas a meditar. Ou não. Ou mesmo por exemplo, se é para parar com a tua vida, para te fazer cair no fosso e te drenar, também provoca um monte de dores de cabeça e outras coisas, não é? Para te deixar mal. Emoções negativas, tonturas, confusão, estranhamento, desorientação, apagamento da memória de curto prazo, voz audível. Não é? Então, todas as pessoas que sentem isto têm implantes? Bom, têm, mas se os implantes estão a fazer isso, não necessariamente. Como eu já falei, as pessoas comuns, mundanas, que não têm uma prática espiritual séria, nem esse propósito, elas já fazem com elas mesmas o que os implantes fariam. Então não necessariamente é o implante que está a fazer aquilo. Com certeza vai estar lá. Mas a pessoa com os seus valores, com o seu estilo de vida, já está fazendo isso sozinha, não precisa de ajuda nenhuma. Porque eles mexem com a parte energética que afetam a parte física. As pessoas com os seus comportamentos destrutivos, bebida, álcool, tipo de comida, tudo, não é? Tudo. Elas, com essas coisas, afetam o seu corpo físico direto, o seu corpo energético e o seu corpo físico também. Então, vai parar no mesmo. Há também ataques à distância que prejudicam fisicamente. Estes são outro assunto. Não costumam durar muitos dias, não é? Passam rápido, mas existem. E aqui também não é? Mas é uma forma de fazer cair a tua vibração ou se vingar porque não conseguem ter acesso. Não é? Te manter com dor física, mental e emocional constantemente. E desta forma te distraírem das tuas reais agendas. Até porque quem fica no desconforto muito tempo só quer parar com aquilo, já não quer saber de mais nada. E as tuas agendas que eles querem distrair é ter acesso a ti, não é? Para associar experiências de dor a determinados contextos, tipo buscadores espirituais, associar a prática espiritual com algo doloroso. Então, quando tu te esforças para começa a desestruturar o teu mundo de novo, não é? Começas a ter dores, pesadelos, crises de ansiedade, começa a perder outra vez o teu equilíbrio, não é? Suprimir, afastar, evitar que cumpras o teu propósito de alma. Óbvio, qualquer propósito espiritual é uma ameaça para a agenda dos demónios, não é? Impossibilitar que uses a mente de forma eficaz, com clareza, com lógica, e muitas vezes quem está vivenciando esses ataques, no momento em que aquilo para, ou por alguma forma, alguma coisa, não é? É exposto a algo que sobe a sua energia, passa a ser claro outra vez o que é certo, o que é errado. Nossa, a pessoa diz, nossa, como é que eu não percebi isso e agora estou bem, não sei o quê, não posso deixar levar. E é só cair a vibração novamente. E aí tudo volta como era antes e perde-se aquela clareza que havia, perdeu. E a pessoa entra no registro de cérebro reptiliano, ela só quer ou ataca ou foge. Normalmente é foge, neste caso porque não tem o que atacar, não é visível. Inviabilizar emoções sutis, te mantendo a gerar alimento para eles, negatividades, não é? Densidade. Impedir que encontres os verdadeiros mestres e professores espirituais e te mantenham nos círculos que lhes interessa e lhes convém, onde têm um acesso garantido ou o mais fácil. Não é? Impedir o contato com a alma, óbvio. Impedir ou distorcer a tua jornada espiritual. Não é? Porque essa é uma ameaça, como já expliquei. E impedir a iluminação, obviamente. Não é? E impedir o crescimento da devoção.
E isso também é um papel muito importante desses dispositivos. Até porque, no meio desta intensidade toda, não é? Que devoção é que tu vais ter? E isto, normalmente, estas coisas, não é? São mais para buscadores sérios, que têm um chamado sério, práticas espirituais sérias. Também existe para outros tipos de pessoas comuns, também passam muito por isto, não é? Mas, por exemplo, os buscadores espirituais que estão fazendo sozinhos o que os implantes fariam, aí não sentem essas coisas, mas os implantes estão lá. E vão sentir caso queiram se realinhar com um propósito maior. Quanto mais buscadores sérios houverem, mais a vibração coletiva sobe e menos força os demónios têm. O inverso também se aplica. Os implantes e seus donos sequestram os teus corpos e vidas. A alma torna-se prisioneira de certa forma, continuando assim, encarnação após encarnação, até que se volte para Deus da forma correta. Ansiedade e depressão, isto tem muitas causas, mas pode ser um sintoma destes implantes, ou pode ser o fruto das próprias ações da pessoa, que muitas vezes fazem o papel dos implantes. Basta a vida moderna com os seus valores, mas esses podem ser sintomas de invasão. Ver a vida a regredir, sentir a energia drenada e esgotada, sentir as defesas internas serem quebradas, sem saber como nem porquê, vai trazendo um mal-estar, um desânimo, uma ansiedade e consequente depressão para muitos. Problemas com sono é grande sinal de influência negativa dos implantes ou dos seus donos, não é? Dificuldade em descansar, sono agitado, superficial, pesadelos. Medo de dormir por causa dos pesadelos. E muitos ficam com medo de dormir porque os pesadelos são horríveis, não é? E a pessoa sabe que vai dormir, vai deitar e vai levar com aquilo, ela não quer ir dormir, não é? E dão a sensação de ser extremamente reais, não é? Demónios, torturas, seres deformados, tudo aquilo que te possa impressionar. E além disso, também te põe num estado de confusão e de desconfiança com tudo e com todos, menos com eles, óbvio. Camuflagem é o seu reino. Pensamentos que invadem a tua mente, isto acontece coletivamente, não apenas por implantes, não é? E pode ser observado em meditação, por alguns. Mas no caso específico, imagina que estás habituado ao teu padrão de pensamentos que classificas como normal e do nada a tua mente é invadida por pensamentos negativos acerca da morte, ou ódio para com alguém ou para contigo mesmo, coisas que sejam anormais para ti ou numa intensidade anormal para ti. Quedas drásticas de energia e disposição geral são um sintoma, pois um dos propósitos dos implantes é roubar a tua energia, e sem energia tudo vai ladeira abaixo. E as doenças encontram um terreno fértil em alguém sem energia, sem vitalidade, ou os demónios específicos de gerar doença podem começar o seu trabalho também. Sim, tem desses específicos. Doenças ou sintomas inexplicáveis podem ser sintomas de implantes. A vida moderna, com tantos venenos, criou caos no corpo e fica difícil de entender de onde vem o quê. Tipo, o que já tens aí à tua volta. Agora, se isso faz parte também ou não, deixe ao teu critério, não é? Mas também gera doença, não é? Toda a comida que tu compras que foi processada está cheia de químicos que geram doenças. Vai saber, coisa estranha, para comer. É para durar mais tempo, entendi. Mas náuseas sem outra causa, dores de cabeça repentinas sem causa aparente, falta de ar, sensação de queimação em partes do corpo, falta de apetite, e aí vai no médico, nada é encontrado, pode ser sinal de algum tipo de obsessão, do aparelho ou do dono. Passar a ter medo de tudo que gera isolamento e acaba com a vida da pessoa sem uma explicação, quando antes era normal. O medo faz prisioneiros e neste caso o prisioneiro acaba por desistir da vida, sendo apenas alimento para estes seres. Então, peguei um depoimento anónimo da internet para elucidar. Achei que era
interessante colocar, então eu selecionei um que reconheço bem tudo o que está aqui, né? Já vi isso muitas vezes, em muitos casos, por isso eu trouxe este, e como é um depoimento que é anónimo, já foi colocado na internet anonimamente, não tem problema, a pessoa partilhou com esse sentido. Se reconheces o teu depoimento, né? Era um depoimento que é em inglês, então neste idioma acho que vai ser difícil, mas está aí. Depoimento. Descrevi que sinto uma sensação de embutamento na frente da cabeça, no topo e na frente, junto com uma dor de cabeça que me impede de pensar corretamente. Há também uma pulsação logo abaixo do meu plexo solar. Quando sou atingido por uma dor de cabeça vertiginosa, noto um zumbido constante nos ouvidos, o bombardeio de pensamentos visuais e auditivos desagradáveis, em loop, com loops de pensamento, né? Vários tipos de dor física. A dor física inclui uma rotação, tipo da sensação de agulhas presas em toda a minha pele e globos oculares, aquecimento de todo o meu corpo, dor incómoda e persistente no plexo solar e nas regiões abdominais. Então, isto é um depoimento intenso, não é? Uma voz que soa como a minha, uma falsa voz interior, é enviada para os centros de processamento auditivo e de fala verbal do meu cérebro. Durante anos fui enganada ao pensar que era a minha voz. Agora consigo detectar essas intrusões com frequência. Percebi que apenas uma voz pode ocupar esta parte do meu cérebro ao mesmo tempo. Ao falar comigo mesmo, muitas vezes sou interrompido pela falsa voz interior. Ela invade com força esta área do meu cérebro, atropelando a minha própria fala interior. Normalmente a imposição é apenas uma frase curta, após a qual posso continuar falando comigo mesmo. Atualmente estou usando uma combinação de cancelamento de acordos, de respiração, movimentos energéticos, concentração e visualização para remover os bloqueios dos quais estou ciente. Ao ler e falar sobre cancelamentos de contratos, os meus olhos e garganta queimam. Então isto é alguém que já está assim há muito tempo, existem muitas comunidades de pessoas que se juntam por causa disto, que sofrem muito com isto, desde formas mais suaves até formas intensas, não é? Isto é alguém que já estudou, já aprendeu, já entende um monte, já aprendeu em si mesma e continua a lutar para se livrar, não é? Mas normalmente a informação que falta, uma das informações que falta, tem a ver com os pecados e a ligação com isto, não é? E é por isso que até conseguem tirar, mas depois voltam e fica numa coisa assim, fica o tempo todo assim. São pessoas que vivem anos nisto, ou uma vida inteira. Mas a pessoa continua. Os ciclos de pensamento negativos incluem fala audível, bem como imagens estáticas e em movimentos 2D, com as emoções destrutivas que são lançadas em minha mente. Existem múltiplas vozes que alguns dispositivos de vigilância intrusos podem evocar. Um tem características de um psicopata. Se o dispositivo tivesse mente e voz próprias, seria isso. Esta voz faz comentários críticos, zombeteiros, tipo zombando, não é? Que é uma característica bem própria de demónios, não é? E o riso, aquele riso, zombaria e de desdém. Não é? O dispositivo também estimula uma voz interior falsa no centro de processamento auditivo do meu cérebro. Então, usando a voz falsa interior, ele conversa com a própria voz psicopática, faz uma conversa interna. Não é à toa que as pessoas começam a pirar, não é? Aqui está um cenário comum, um comentário negativo feito com os falsos registros de voz interior, na parte de processamento auditivo do meu cérebro. Então o dispositivo usa a sua própria voz psicopática para criticar o comentário. Não é? Os dispositivos também podem imitar as vozes de outras pessoas, enquanto imagens estáticas e em movimento 2D dessas pessoas são projetadas em minha mente. Deve ser para te fazer amiga daquela pessoa, né? E depois tu vais lá e mandas um monte para cima da pessoa, quer seja presencialmente, quer seja à distância, enfim. Pensamentos específicos dentro de um ciclo de pensamento são seguidos por pulsos de emoções negativas, que geralmente são nojo e raiva. Aqui está mais um padrão frequente de ataque. A transmissão de uma imagem negativa ou frase auditiva, estimulação muscular e em seguida um pulso de nojo e raiva. Este ataque também parece ser uma forma de comunicação, semelhante a um empurrão físico, a uma estimulação muscular, que parece ter como objetivo que você saiba que está sendo atacado e para te provocar. Aí também ficas com mais medo, uma impotência, etc. Até porque depois vais nos médicos e não tem nada.
Minha memória de curto prazo costuma ser apagada segundos depois de eu aprender ou fazer alguma coisa. Em seguida, um lembrete é enviado em forma de imagem ou voz audível que é rapidamente seguida de estímulos musculares e emoções negativas. Uma variação disso inclui bombardear a minha mente com imagens para que eu não me consiga lembrar do que estava fazendo, e então interromper o ataque e enviar uma ideia representando o que eu esqueci. Novamente, isso é seguido por estimulação muscular, nojo e raiva. Tudo isto para brincar com a tua cabeça, para te levar a enlouquecer. Remoção de implantes e entidades. Onde existe um implante, muitas vezes haverá uma ou mais entidades escondidas atrás da capa. Não é? E esses também devem ser removidos e claro que vão resistir. Não é? Então, não só com os sintomas na própria remoção, como ela estava a dizer que estava a fazer contratos de cancelamento, eu não vou entrar nesse mérito, mas a oração que preparei para o renascimento espiritual, que contempla esta parte, tem lá a parte dos implantes também. Não é? Mas aí, se procurarem, tem muita coisa. Aqueles que estão numa jornada séria, que têm práticas de meditação intensas, conseguem manter uma vibração alta em que, mesmo que estes dispositivos estejam presentes, não te irão dominar. No entanto, para esses, a tentação sutil é perigosa e é aqui que muitos se perdem. Já vi isso muitas vezes também. Por isso precisa haver responsabilidade e levar bem a sério, não dando brechas que serão imediatamente usadas por esses seres. E assim cai a tua vibração, caso não recuperes, começa a queda vertiginosa num poço sem fundo. Então, quando a prática espiritual intensifica, muitas vezes, surge a tentação de algo que a pessoa queria. E muitas vezes nem são os ataques, nem tem ataques. Vem aquela tentação forte, intensa, a pessoa vê, aparece a situação perfeita e ela, muitas vezes, são pessoas que estão num nível de orgulho bem alto ainda, de poder e de importância pessoal, com um coeficiente de sou especial exacerbado, e aí olham aquilo, não, eu vou largar isto, eu vou para aquilo. E depois, caso essas pessoas ou outras pessoas estejam num ponto em que estão com mais seriedade, começam a ser bombardeadas e não querem de jeito nenhum parar as suas práticas espirituais, a sua jornada espiritual, e aí surge a tentação, e aí continua. Se elas persistissem, aquilo não pode durar para sempre, não é? E aí vem a tentação e vai de cabeça. Então, no processo de reconsagração do Templo do Espírito, será também contemplada, não é? Nesse processo sagrado espiritual da remoção de pecados, também será contemplada a remoção dos implantes, não é? Então, também faz parte. Muito bem. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Tejase Aviravirbhava Vajranaka Vajradamstra Karma Sayarantaya Tamo Grasa Om Swaha Abhaya Atmani Burishta